e eu preciso dessa aula gravada, né, para poder compartilhar lá no YouTube depois. Ok, então, boa noite, pastor Sérgio Santelli, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer ter o senhor aqui na nossa classe bíblica. E hoje nós vamos terminar Daniel 11, né? E como o senhor falou semana passada, é a parte mais importante, né, da profecia, porque é a parte que chega aos nossos dias, né? Então, a palavra está com o senhor. Boa noite, Levi. Boa noite também aos demais que estão aqui. Que bom revê-los aí depois de quinta-feira. Eu pensei que hoje não ia entrar ninguém, né? Porque quinta-feira a gente demorou um tempão aqui, fomos até 10 horas da noite. Pensei que hoje ninguém ia voltar mais. Vocês são corajosos, hein? Mas que bom que vocês estão aí. Vamos lá, então. Vamos compartilhar já a tela e vamos lá. Nós falamos aqui para vocês sobre a última profecia, né, de Daniel. Daniel tem 4 profecias, na verdade, são 4 visões. Essas visões são paralelas e elas tratam do mesmo assunto. São a sequência dos impérios que iam dominar esse mundo. Só que cada visão que vai chegando, né, a próxima visão sempre acrescenta detalhes à visão anterior. E essa quarta visão, como era de se esperar, é a que mais tem detalhes, né? Muitos detalhes históricos. Nós vimos aqui que ela começa no capítulo 10, lá Daniel diz que teve uma visão e ela se tratava de Sabagadol, quer dizer, uma grande guerra, né? Uma guerra prolongada. E a gente viu que até agora, na verdade, nós só vimos conflitos aqui, né? Estudamos aí, começou na época dos Medo-Persas, o Império Aquemênida, depois passou para os gregos, né? A Grécia unida, depois a Grécia dividida, aí já entramos no Império Romano e nós paramos aí no verso 19. Então vamos para o verso 20 agora. Ok. Certo, então vamos lá, o verso 20, né? A gente tinha parado aqui no 19, quando fala que o rei do norte, que era o Império Romano, estava na época ali do imperador Júlio César, vocês lembram, né? Que eu contei a história dele aqui para vocês. Ele se envolveu até com a Cleópatra VI, né? Que é a Cleópatra VI lá do Egito, do reino dos Ptolomeus, e depois ele conquistou outras terras também, e até que ele chegou ao seu próprio fim. Ele era uma pessoa muito orgulhosa, arrogante, né? E por causa disso, alguns senadores do Império Romano resolveram liquidá-lo. Então, foi uma conspiração ali. Gaius Cassius Longinus, como era o nome dele, acabou com uma adaga, né, com um punhal, acabou matando ele ali. Ele foi assassinado no ano 44 a.C. Aí o verso 20 diz assim: levantar-se-á depois em lugar dele eu coloquei aí até entre colchetes, né, César Augusto, que fará passar um cobrador de impostos pela terra mais gloriosa do reino. Então veja como essa expressão terra gloriosa se refere à Palestina, lembram, né, Jerusalém, que eu já expliquei para vocês. Então a profecia diz que o rei do norte agora aquele que estaria na liderança, né, do rei do norte, do Império Romano, ele ia passar um cobrador de impostos, ou seja, ia estabelecer um recenseamento, na verdade é isso, né? Bem, quando que isso se cumpriu? Olha, isso aí se cumpriu, deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha, em Lucas 2, verso 1 e 2, lá fala claramente que César Augusto, né, podemos até ler aqui rapidinho, Lucas 2, 1 e 2, diz assim, na minha Bíblia: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. E o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria.
Então, vejam, é um recenseamento e por trás do recenseamento sempre tinha a intenção de poder controlar melhor os súditos do reino para a questão de pagamento de impostos. Através do recenseamento, eles queriam saber, né, quem eram as pessoas que estavam vivas, a que família elas pertenciam e quais as propriedades que elas tinham. E através disso, então, eles podiam poder se planejar melhor com a questão de impostos, né? Então, vejam que a profecia diz aqui que ia surgir aí um cobrador de impostos, né, sobre o reino. Então, eu não tenho dúvida que é César Augusto, esse personagem aí. Mas vamos voltar aqui, no verso 20 diz assim: mas em poucos dias será destruído, isto sem ira nem batalha. Então, é interessante esse detalhe aqui da profecia, porque todos os outros do rei do norte, o rei do sul que apareceram até aqui, ou seja, todos os outros governantes, né, imperadores, reis e tal, todos eles foram mortos em batalha ou foram assassinados. Sempre tem uma guerra, alguma coisa aí que eles acabam morrendo. Agora no verso 20, né, o rei do norte, que aqui era o Império Romano, aqui diz assim que em poucos dias ele ia ser destruído sem ira nem batalha. O que isso significa? Olha, isso é muito interessante, se cumpre exatamente na vida de César Augusto, porque ele morreu no ano 14 depois de Cristo, lembrando que César Augusto foi o imperador romano que estava no governo quando Jesus Cristo nasceu aqui nessa terra, né? Quando ele nasceu e ali na sua primeira infância, também na sua adolescência, acredito, era César Augusto que era o imperador. Mas ele morreu de uma doença. Aí ele ficou doente e morreu no ano 14 depois de Cristo. Então, é interessante que se cumpriu esse detalhe aqui também. Aí, a partir do verso 21, nós já vamos ter um novo protagonista aí como Rei do Norte. Ainda continua no Rei do Norte, mas olha só, fala assim: depois se levantará em seu lugar um desprezível. Algumas traduções trazem assim um ser vil, tá? Aqui eu estou indo mais ao pé da letra aqui do hebraico, que quer dizer desprezível. Alguém que não tem assim, vamos dizer, não tem pedigree, seria o conceito seria esse. Não é uma pessoa assim com, até o resto do verso diz, né? Ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Essa palavra intrigas aqui no hebraico, ela dá a entender, inclusive, questão de enganos, enganos, ok? Bom, mas por que eu acho que a partir do verso 21, então, agora se refere a Roma papal? Vocês lembram que na sequência dos impérios, né, desde a estátua lá, depois os 4 animais, enfim, tudo que já foi estudado em Daniel, depois do Império Romano, surge um novo império, que é continuação do Império Romano, só que é um reino agora político-religioso, ok? Bom, por que eu acho que a partir do verso 21? Eu acho que a partir daqui, pelo seguinte, eu já tinha colocado para vocês aquela regrinha, aquele padrão que eu descobri aqui no capítulo 21. Sempre que um novo império aparece em cena, então o texto, parece que a profecia, ela faz uma interrupção na sequência de reis ou imperadores, e aí passa a falar desse novo império que aparece em cena. Então foi assim lá no verso 2 para o verso 3, vocês lembram, né? Os Medo-Persas, de repente parou lá no rei, lá no Xerxes, né? O Assuero, e já começou a falar da Grécia. Por quê? Porque foi na época de Xerxes que a Grécia apareceu em cena. Foi ele que foi lutar com a Grécia e botou a Grécia no palco, né? No palco dos acontecimentos. Depois do verso 14, eu expliquei para você, até a metade do verso 14, fala sobre a Grécia. E Antíoco III era o rei Seleucida do Império do Rei do Norte. Lembram disso? Na época de Antíoco III foi que o Império Romano entrou em cena e começou a guerrear com Antíoco III, com medo de que ele se tornasse um império muito
poderoso, né? Porque ele estava se unindo lá com o Felipe V da Macedônia. Então, veja, surgiu na época de Antíoco III o Império Romano, em cena. Então, a partir da metade do verso 14, já começa a falar do Império Romano. E essa regra nós vemos aqui também, do verso 20 para o 21, você vai perguntar assim, tá, mas o que tem a ver o César Augusto? Depois dele teve vários outros imperadores romanos. É verdade, mas o detalhe de César Augusto está aqui, olha, que eu achei muito interessante, foi isso aqui que eu descobri, ó. No ano 13 a.C., 13 a.C., hein? César Augusto, ele se autodenominou Pontífice Máximo, assumindo a responsabilidade de todo o culto romano do Estado. Olha, só para vocês entenderem, na época do Império Romano, ali no começo, eles tinham os sacerdotes pagãos que cuidavam da religião romana, certo? Da religião pagã que tinha lá em Roma. Eles adoravam vários deuses. E entre esses sacerdotes, eles formavam um conselho. E eles chamavam esses sacerdotes de pontífices. Por que pontífice? Porque eles acreditavam que o sacerdote era o que fazia ligação entre o céu e a terra, entre os deuses e os homens. Então, essa ligação era considerada uma ponte, não é? Então, pontífice quer dizer aquele que faz uma ponte. É isso que quer dizer pontífice. Então, o sacerdote pagão, ele tinha um título chamado pontífice. Cada um dos sacerdotes ali do conselho maior, né, era um pontífice. E entre eles havia um líder, né? Então, cada grupo tem o seu líder, o coordenador geral. Nesse grupo de pontífices havia um coordenador, um líder. E esse líder era chamado de pontífice máximo. Pontífice máximo, ok? Então, ele era o sacerdote. Só o que aconteceu? Quando César Augusto assumiu o governo, um pouco depois, ele resolveu puxar para si essa responsabilidade. Então, ele tirou esse título dos sacerdotes pagãos e atribuiu a si mesmo. Ele disse: não, de agora em diante eu sou o pontífice máximo, porque eu represento Deus aqui na terra, né? Tinha até o culto do imperador, que ele propagava, né, justamente para que os súditos do império adorassem o imperador como se fosse Deus. Então, ele pensou assim que seria normal que ele fosse o pontífice máximo, porque ele era como se fosse Deus na terra, né? E aí ele passou a assumir a responsabilidade do culto romano dentro do Estado. Então vejam que interessante, foi aí que começou a ter a ligação entre política e religião. Ele mesmo assumiu essa questão dessa responsabilidade. Então foi aqui que nós achamos aí um ponto de convergência com o que ia acontecer mais tarde com a Igreja Romana. A gente sabe que o bispo de Roma, o Papa, ele atribuiu a si mesmo esse título também de Pontífice Máximo, por ser o que liga o céu e a terra, digamos assim, o representante de Deus. Mas foi César Augusto quem primeiro se autodenominou. Então, essa característica ela é muito interessante porque faz a gente ver que foi na época dele que agora aqui a profecia de Apocalipse 11, ela interrompe também o ciclo de imperadores e agora já passa a falar de Roma papal no verso seguinte, tá bom? Então foi por isso que eu expliquei para vocês aí. A partir do verso 21, o rei do norte agora é Roma papal. E aí no verso 22 diz assim: as forças inundantes, sempre que fala de inundação, está se referindo a invasão militar, soldados, exércitos, ok? Então diz assim, as forças inundantes, quer dizer, nós vamos entender isso aqui como sendo os exércitos inimigos, né? E quem eram os exércitos inimigos de Roma e depois de Roma papal? Eram justamente as tribos bárbaras. Lembra que depois lá na estátua de Nabucodonosor, os dedos da estátua era justamente a Europa dividida? Então, as tribos bárbaras começaram a entrar em cena aqui no verso 22. Elas serão arrasadas de diante dele, do rei do norte aqui, né? Tá falando do rei do norte, então serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Olha aqui, uma menção ao Messias, príncipe da aliança.
Depois o verso 23, apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Então, essas expressões todas aqui, elas dão a entender que Roma papal assumiu o poder no mundo não com exércitos, né? Tirando as tribos bárbaras arianas, que elas tinham uma diferença doutrinária, né, com a Igreja Romana, elas não criam na divindade de Jesus, então elas foram eliminadas. Nós vimos lá no capítulo 7 de Daniel que o chifre pequeno, ele arrancou 3 chifres, que eram as 3 tribos arianas. E aí acabou então a oposição e Roma assumiu o poder, a suprema atacar o príncipe da aliança, o Messias. Bom, é interessante que se você comparar Daniel 11, 22 e 23, que a gente acabou de ler, se vocês compararem com Daniel 8, 11 e Daniel 8, 25, vocês vão ver que muitas expressões que tem ali no capítulo 8, falando justamente do chifre pequeno, que era Roma papal, são as mesmas expressões que estão aqui em Daniel 11, 22 e 23, que nós acabamos de ler. Várias expressões, inclusive falando que o chifre pequeno, Roma papal, iria atacar o Messias, o príncipe da aliança. Que nós acabamos de ler aqui também que ia acontecer isso, né? Uma menção ao príncipe da aliança. Intercessor celestial, e a Igreja Romana criou, então, aí todo um ritual, né? um cerimonial, criou digamos assim, um formalismo todo, né? Para poder perdoar pecados e tirar esse poder que só pertence a Jesus, de perdoar pecados, né? Que ele é o nosso intercessor lá no céu. Então é isso. Então até aqui fica bem claro que já estamos falando de Roma papal. O rei do norte é Roma papal, ok? Bem, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós eu vou passar uma outra apresentação para vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Muito bom, acho que está dando para vocês verem, né? Então vamos lá, agora aqui a gente vai até o final com esse aqui. Vamos dar um salto agora para Daniel 11:40. Aí você vai falar assim, nossa pastor, mas nós estávamos no verso 23, agora vamos lá para o 40? Vamos lá para o 40 e você já vai entender por quê. Vamos lá, Daniel 11:40. Depois a gente vai voltar, a gente vai estudar os outros aí. Mas deixa eu explicar já o que está acontecendo aqui. No verso 40 diz assim, no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros e muitos navios, e entrará em suas terras e as inundará e passará. Então veja que interessante, vamos começar a fazer um estudo já sobre isso aqui. Primeira expressão no tempo do fim. A partir do verso 40 em diante, vai se cumprir no tempo do fim. E quando é esse tempo do fim? Se você ler Daniel 11:35, você vai descobrir. Diz assim, ó, alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então, a gente não estudou o verso 35 ainda, nós pulamos ele, mas aqui está falando do rei do norte, que é Roma papal. Desde o verso 21 até o final do capítulo, o verso 45, agora o rei do norte vai ser Roma papal, porque depois dele não tem mais nenhum império, certo? Então nós vimos a sequência de impérios. Primeiro a Grécia, lá os Seleucidas, era o império, o rei do norte, depois o Império Romano, e agora Roma papal. E até o verso 45, até o final é. Então no verso 35, que nós tínhamos pulado aí por enquanto, está falando que o rei do norte iria agir dessa forma que está falando aqui. Olha, alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos, até o tempo do fim.
Quem são esses da Idade Média? Muitos deles foram perseguidos, né? Os huguenotes, valdenses, albigenses, protestantes, pessoas que queriam seguir a palavra de Deus e não seguiam a tradição de Roma, muitos deles foram até mortos, né? A gente sabe aí da história, nós já vamos falar sobre isso, mas aqui diz assim, que eles seriam provados e purificados até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então, essa passagem aqui lança muita luz para a gente entender o que é o tempo do fim. Ora, se os sábios, os que queriam seguir a Bíblia, palavra de Deus e não a tradição de Roma, eles seriam perseguidos até o tempo do fim, é só a gente olhar para a história e ver quando é que terminou essa inquisição, né? Essa perseguição toda na Idade Média. E se vocês estudarem lá qualquer livro, vocês vão ver que foi justamente na época de 1798, quando a Igreja Romana perdeu seu poder, né? Quando recebeu um golpe mortal das tropas de Napoleão lá, da França, o Papa foi aprisionado da época e as terras de Roma foram confiscadas. Então, nessa época, acabou a Inquisição, né? Toda aquela perseguição que tinha contra os hereges, né, entre aspas, acabou ali em 1798. Então, nós cremos pela Bíblia, por essa informação aqui, que o tempo do fim começou em 1798, exatamente quando a Igreja Romana levou lá o seu golpe mortal, né? Perdeu a sua supremacia, tá bom? Então, a profecia de Daniel 11:40 em diante, ela tem que acontecer depois de 1798. Bom, lá em Daniel 8, 14 e 17, também dá uma pista, só para completar essa ideia do tempo do fim. Até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Essa visão se refere ao tempo do fim. A gente sabe que Daniel 8,14 tem a ver com 1844, quando se cumpriu essa profecia, e 1844, portanto, está dentro do tempo do fim, depois de 1798, conforme a gente já falou aqui para vocês, tá bom? Tem aqui um gráficozinho só para você entender direito. Tá aí a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que vai até 1844, e a partir de 1798 até a volta de Jesus, nós temos aí o tempo do fim, ok? Vamos lá então. Voltando agora em Daniel 11:40. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele. Ele aqui é o rei do norte. E o rei do norte arremeterá contra ele, contra o rei do sul, com carros de guerra, cavaleiros e muitos navios. Entrará em suas terras e as inundará e passará. Então, vamos agora ver essa expressão aqui. O rei do norte arremeterá contra ele. Quer dizer, aqui primeiro o rei do sul vai atacar ele, o rei do norte. E depois o rei do norte vai contra-atacar. Vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui. Se você pegar essa tradução em inglês aí, que está na tela, você vai ver que o que está grifado aí diz exatamente assim: o rei do norte o tomará de assalto. Quer dizer, um contra-ataque assim rápido, né? Vai tomar de assalto. Tem uma outra tradução em inglês que diz assim: o rei do norte avançará sobre ele como um redemoinho. Olha que força de expressão, né? Que linguagem figurada é essa, para dizer que vai ser um contra-ataque assim rápido. Né? Então, primeiro o rei do sul ataca ele, depois o rei do norte, no tempo do fim, o rei do sul vai atacar o rei do norte. E o rei do norte vai contra-atacar de uma forma assim rápida e devastadora, certo? É isso que diz a profecia. Vamos analisar aqui agora essa outra expressão do verso 40, que vai arremeter contra ele, né, contra o rei do sul, com carros de guerra, cavaleiros e muitos navios. Ora, essa expressão aqui tem a ver com aparato militar, ok? Assim como está lá em Isaías 22. Olha lá, Isaías 22, 6 e 7 tem uma expressão muito parecida. Porque Elão pegou a sua aljava e vem com carros de guerra e com cavaleiros. Os seus formosos vales se encheram de carros de guerra e seus cavaleiros.
se posicionaram junto ao portão. Então aqui é uma profecia, né, sobre Elão. Elão era um reino que ficava lá na Medo-Pérsia, ok? Dentro da Medo-Pérsia. E essa profecia tem exatamente as mesmas expressões no hebraico que tem lá em Daniel 11:40. E aqui em Isaías 22 tem a ver com aparato militar, né? Carros de guerra, cavaleiros, exatamente o que está falando aqui. Então, em Daniel 11:40, a gente tem que entender que também está falando de algo assim literal. Carros de guerra e cavaleiros, ou seja, é bem literal o negócio mesmo, né? É um aparato militar. E por fim, a última expressão em Daniel 11:40 é assim: entrará nas suas terras e as inundará e passará. Bom, o que é essa expressão inundar e passar? É uma metáfora para a invasão militar. De acordo com Daniel 11:35, você tem a mesma expressão lá. Ó. Os seus filhos farão guerra, olha aí, o assunto é guerra, e reunirão um grande exército. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando, levará a guerra até a fortaleza do Rei do Sul. Então, olha que interessante, essa expressão inundar, passar, arrasar, elas se referem sempre à invasão militar. Portanto, o que está lá em Daniel 11:40, eu acho que não deixa dúvida para nós de que o assunto aqui é guerra, tá? Daniel 11 seria invadida. No segundo exemplo, Naum, capítulo 1, verso 8, é a invasão militar da cidade de Nínive, é uma profecia contra a cidade de Nínive. Olha o que diz aí. Com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Então, é uma profecia de invasão militar, não tenha dúvida. Exemplo número 3, Isaías 8, verso 8. Invasão militar de Judá. Diz assim: penetrarão em Judá, inundando-o e passando por ele. Olha aí, inundar e passar. A mesma expressão que tem lá em Daniel 11:40. A gente viu que o Rei do Norte vai contra-atacar, né? Usa aquela figura de linguagem numa tempestade repentina, né? Como se fosse um redemoinho devastador. Isso significa, gente, um contra-ataque rápido e devastador. Então, quando o Rei do Norte, que é Roma Papal, for atacado pelo Rei do Sul, vai acontecer isso aqui. Eu acredito que isso ainda não aconteceu. Ainda não se cumpriu esse verso 40, Daniel 11:40. É aqui que nós estamos nesse capítulo. Nós estamos esperando acontecer isso. E eu acho que isso vai acontecer muito próximo da crise final desse mundo. A hora que estourar isso aqui, provavelmente a lei dominical ou já deve ter estourado ou vai estourar logo em seguida. Porque é as últimas coisas que faltam para acontecer. Ok? Bom, deixa eu agora fazer a pergunta para vocês, importantíssima. Quem são o Rei do Norte e o Rei do Sul em Daniel 11:40? O Rei do Norte está fácil, porque eu já falei aqui, né? Roma Papal, desde o verso 21 até o final do capítulo, não muda nada. Sempre é Roma Papal, porque não tem outro reino que vai governar esse mundo, certo? Então, o Rei do Norte fica fácil entender. Mas e o Rei do Sul, quem é? Esse é um grande mistério, né? Mas eu vou ajudar vocês aqui a decifrar isso aí. Existe um quiasmo. O que é quiasmo? É uma estrutura literária em forma de paralelismo, onde a primeira metade ela é paralela à segunda metade. Na Bíblia está cheio de quiasmos, estruturas chamadas quiasmos, tá? De Gênesis ao Apocalipse tem bastante. E no livro de Daniel tem vários quiasmos. Por exemplo, do capítulo 8 até o 11 formam um quiasmo. E dessa forma como vocês estão vendo aí na tela. Por exemplo, o capítulo 8 é a visão dos reinos mundiais. Vocês lembram lá? Capítulo 8, que tem. Vocês estudaram lá sobre os reinos mundiais, como nós estamos vendo aqui. Portanto, ela está em paralelo
O capítulo 11 está em paralelo com o capítulo 8, certo? Bem, no capítulo 9 tem uma bonita oração, Daniel falando com Deus. É aquela oração intercessória que ele fez, muito bonita, né? Mas o anjo fala com Daniel. O anjo desce e dá toda aquela explicação, fala que ele é muito amado, que Deus ouviu a oração dele, enfim, em meio dessa estrutura está o quê? A profecia das 70 semanas, que fica lá em Daniel 9, 24 a 27. Então, na estrutura do quiasmo, sempre o que está no centro é o mais importante, é a mensagem principal daquela estrutura. Então, se você pegar essa estrutura aqui, vocês vão ver que a mensagem principal é a profecia das 70 semanas. Por quê? Porque ali estava falando quando que havia o Messias, o que, que ele ia fazer, não é? É aquelas as profecias que você já sabe. Mas eu estou usando esse quiasmo aqui para mostrar o seguinte para vocês, que se nós quisermos descobrir quem é o rei do norte e o rei do sul, é só a gente dar uma olhadinha no capítulo 8 de Daniel. Porque se essa estrutura está me dizendo que o capítulo 8 é paralelo do capítulo 11, então o que tem no capítulo 11 você vai achar no capítulo 8 também, pelo menos as coisas principais. E por isso está em paralelo, né? Então, olha essa tabelinha aqui que interessante. Olha, se você comparar o rei do norte, lá em Daniel 11, a partir do verso 21, claro, né? Que é Roma papal. A partir do verso 21. E você comparar com Daniel 8, o chifre pequeno lá de Daniel 8, olha a semelhança que existe. Vamos ver essa tabelinha aqui, ó. Olha lá, o rei do norte, em Daniel 11, diz assim: tirará o sacrifício diário, no verso 31. Está falando isso lá, no verso 31 diz isso. Lá em Daniel 8, fala a mesma coisa do chifre pequeno. Fala que ele ia tirar o sacrifício diário, no verso 11, no capítulo 8. Depois, outra comparação. Em Daniel 11, diz que o rei do norte ia profanar o santuário. Está no verso 31. Lá em Daniel 8 também fala isso do chifre pequeno. O santuário seria lançado por terra. Depois, usará de engano. E em Daniel 8, lançou a verdade por terra. Bom, engano e verdade, claro, por contraste, né? Será próspero. O que fez prosperou. Olha só, eu estou comparando as duas aqui. Muito parecido. Abominação desoladora, no verso 31, do capítulo 11. Aqui fala sobre transgressão assoladora, no Daniel 8, verso 13. Tempo determinado do fim, e também lá no Daniel 8 fala do tempo determinado do fim. Aqui, no capítulo 11, fala que o rei do norte ia ser forte com pouca gente. Verso 23, a gente leu agora há pouco. E lá, em Daniel 8, fala que o chifre pequeno seria forte não por sua própria força. Olha essa comparação, gente. Eu não sei se vocês já tinham percebido isso, mas um monte de características do rei do norte, sendo Roma papal, em Daniel 11, são as mesmas características de Daniel 8 do chifre pequeno. Portanto, o rei do norte, lá em Daniel 11, né, a partir do verso 21 em diante, vai até o 45, até o final, incluindo o verso 40 que nós estamos estudando agora, não tenha dúvida, o rei do norte é Roma papal. Por toda essa comparação que tem aqui nessa tabela, não tenha dúvida nenhuma, nenhuma, a dúvida é zero. É Roma papal mesmo, o rei do norte, ok? Então vamos lá. Está aqui a tabela, depois vocês vão conferir com calma. Então vamos fazer uma recapitulação rápida aqui para vocês entenderem. Ó. Versos 1 e 2, a gente falou da Medopérsia. Verso 3, entrou a Grécia unificada, Alexandre o Grande, lembram disso? Os versos 4 até o 14, no começo ali, né, primeira metade, é a Grécia dividida, sendo que o rei do norte eram os Seleucidas e o rei do sul eram os Ptolomeus lá do Egito. Lembram, né? Do verso 14, aqui está errado, é 14b, né? Até o 20, então o rei do norte é a Roma imperial, certo? Agora, do verso 21 a 30, o rei do norte é Roma papal e o rei do sul é o califado abássida. Eu já vou explicar isso para vocês. Guarda essa informação que eu vou explicar já para vocês. E do verso 31 a 45, o rei do norte vai ser Roma papal e o rei do sul vai ser o herdeiro do califado abássida. Vocês já vão entender isso aqui rapidinho. Mas aqui está o resumo de Daniel 11, certo?
Tá aqui, ó. Resumi o capítulo inteiro para vocês, certo? Vamos lá, vamos para frente aqui. Opa. Ah, tá. O verso 40 a 43, o rei do sul, na verdade, é o herdeiro do califado Abasta. Vamos lá. Existe uma interpretação aí de que Daniel 11:40 em diante, o rei do sul seria o ateísmo e o rei do norte seria o cristianismo. A liderança de Roma, mas o cristianismo em geral. Eu vou dizer para vocês que eu não partilho dessa ideia. Por quê? Porque essa interpretação, para você aceitar ela, requer que você interprete os versos 40 a 45 de forma mais simbólica e não mais literal. E pelo texto que nós estamos estudando aqui, a interpretação é mais literal. Eu já mostrei para você aparato militar, já mostrei para você a expressão inundar, né? Inundará, passará. São expressões que na Bíblia têm a ver com invasão militar. Então não tem como eu dizer que isso é simbólico. Só pode ser literal, certo? Então vamos fazer aqui um checklist para a gente ver como que essa interpretação aqui, que diz que o rei do sul é o ateísmo, ela não bate com o que nós estamos estudando. Então vamos lá. Primeiro, tempo do fim. Essa interpretação aqui, que diz que o rei do sul é o ateísmo, diz assim que em 1798 a França deu um golpe mortal lá em Roma, né? Líder do cristianismo na época, então derrubou Roma. Então eles acham que isso foi o ataque de Daniel 11:40, quando fala que o rei do sul vai atacar o rei do norte, eles dizem que o ataque foi em 1798. Bom, 1798 está dentro do tempo do fim. Então, essa parte sozinha, isolada, ela está certa. Vamos dar um não bate com essa informação aqui. Por quê? Porque eles dizem que o contra-ataque foi quando derrubaram o muro de Berlim. Né? Derrubou, acabou o comunismo. Mas a gente sabe que não acabou, né? Que o comunismo está aí vivo como sempre hoje. Hoje está muito fácil perceber que essa teoria aqui não bate com a realidade, né? Porque o comunismo está aí, querendo engolir todo mundo, até hoje. Não é porque o muro de Berlim caiu que o comunismo acabou. O que acabou naquela época foi a União Soviética. Né? A União Soviética, que era o principal expoente do comunismo, acabou. Mas o comunismo em si continua vivo. Então, essa informação aqui não bate com a realidade. Essa teoria que fala que o rei do sul é o ateísmo, né, e que o rei do norte contra-atacou contra o ateísmo lá quando derrubou o muro de Berlim em 1989, não bate com a realidade. Por quê? Porque não é um contra-ataque nem rápido e nem devastador. Imagina, de 1798 até 1989, tem 200 anos aí. Imagina um contra-ataque levar 200 anos. Isso pode ser qualquer coisa, menos um contra-ataque rápido e devastador. Concordam comigo? Então, essa informação não passa no crivo da profecia. O rei do sul é o ateísmo, fala muito em guerra ideológica. Não, a guerra, na verdade, não é uma guerra literal, é uma guerra ideológica entre o ateísmo, que pode ser o comunismo, pode ser o humanismo também, contra o cristianismo. Mas, gente, em Daniel 11:40 não está falando de guerra ideológica, lá está falando de guerra militar, literal. Eu mostrei para vocês aqui. As expressões que tem ali, encontradas no restante da Bíblia, em outras passagens, sentido. Não faz sentido, ok? Bom, então qual que é a chave para identificar o rei do sul lá em Daniel 11:40? Bom, a chave está nos versos 29 e 30. Por que 29 e 30? Porque foi a última vez que foi mencionado o rei do sul na profecia, não é? Eu deixei para estudar agora com vocês justamente para a gente poder descobrir juntos aqui. Né? Se eu estudasse antes aqueles versos, aí vocês iam chegar aqui já sabendo tudo que era. Né? Então eu inverti um pouquinho, fomos lá para o final, para poder agora voltar e a gente descobrir quem era o rei do sul nesses versos aqui, tá bom? E aí a gente vai ter uma ideia de quem é o rei do sul agora no tempo do fim também. Então vamos lá. Daniel 11, a partir do verso
25 em diante. Eu vou ler aqui o verso 24 também, falando do rei do norte, tá? Diz assim: o rei do norte virá caladamente aos lugares mais férteis da planície, da província, e fará o que nunca os seus pais fizeram, que é repartir entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Aí vem o verso 25. Despertará sua força e sua coragem contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão planos contra ele. Os que comerem à mesa dele o destruirão. O exército dele será arrasado e muitos serão mortos. Então veja, do verso 24 ao 26 eu li. O rei do norte indo à batalha contra o rei do sul, e o rei do sul também saindo com um grande exército para batalhar contra o rei do norte. Quem é o rei do norte aqui? É Roma. Palestina, Síria, ali aquela região do sul da Turquia, ali aquela região toda é chamada de Levante, o Levante, tá bom? Então essa é uma região muito fértil e sabemos pela história que Roma reuniu seus exércitos e ficaram conhecidos como cruzados, que eles tinham no seu uniforme, né, uma cruz aqui, o emblema do cristianismo, e eles foram até essa região ali para tentar tomar essa região. Naquela época, quem tomava conta ali, quem possuía aquelas cidades todas ali do Levante, era justamente os muçulmanos, os árabes muçulmanos, né? Então, época das cruzadas. Tá aí, ó. Isso foi muito famoso na história, né? Ficou famoso. E aqui, em Daniel 11, nós temos uma informação interessante sobre isso, a época das cruzadas. Eu coloquei aqui para vocês o começo de tudo, que foi no ano 1095. No ano 1095, o Papa Urbano II, ele fez um discurso muito inflamado, onde ele convocou todos os cristãos ali da Europa para irem até Jerusalém e tomarem Jerusalém dos árabes muçulmanos que estavam ali. Ele fez um discurso na cidade de Clermont, na França. Está aí o mapa para vocês verem onde é. No ano de 1095. E nesse discurso, ele disse essas palavras aí, ó. Tomai o caminho do santo sepulcro, arrebatai aquela terra à raça perversa e submetei-a a vós mesmos. Então foi um discurso tão inflamado, carregado de emoção, que ele conseguiu convencer os cristãos a se unirem e tomar Jerusalém. E lógico que no caminho ia tomar um monte de cidades também, certo? Para chegar lá, na Palestina, na região do Levante, eles tinham que passar por onde é a Turquia hoje. E se chamava Constantinopla. E era a capital do Império Bizantino. Então, eles tinham que passar ali pelo Império Bizantino, tomar as cidades do Império Bizantino para depois abrirem caminho para chegar lá na Palestina, na região do Levante. E chegar até o Egito também, lá o norte do Egito também. Então toda essa volta eles fizeram. Então começou em 1095 com esse discurso aí eles começaram a se organizar. A partir do ano seguinte começou a primeira cruzada, a primeira viagem com esse objetivo de tomar essas cidades. Aí vocês têm um mapa do que aconteceu nessa primeira cruzada, que demorou mais ou menos aí uns 3 anos, quase 4 anos. Eles saíram ali, muitos saíram da Itália, da França, próxima ali, e foram tomando as cidades, e aí foram se dirigindo ali à Terra Santa, a Palestina, passaram em Edessa, Antioquia, em 1098. Então, eu acho que é a Batalha de Antioquia. Bom, como que eu sei isso? Ora, eu pesquisei vários materiais sobre a época das cruzadas, mas um livro me chamou a atenção: As Cruzadas Vistas pelos Árabes. É um livro muito interessante, ele foi escrito primeiro em francês, depois foi traduzido para o inglês e depois para o português. Eu consegui aí uma edição desse livro, eu li,
né, quando eu estava pesquisando sobre Daniel 11, e eu achei muito interessante as informações que tem nesse livro. Dá para, assim, comparar muita coisa com o que a Bíblia fala dessa época aqui, tá? Então, ao ler esse livro, eu percebi uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui. Seria importante vocês saberem e entenderem isso aqui. Na época das cruzadas, o islamismo estava dividido ali na região do Levante e também da Ásia. Havia dois califados. O que é um califado? Califado é um governo muçulmano que tem um califa. Califa é o título dado ao líder. E o que é um califa? Califa é um sucessor do profeta Maomé, sucessor da família de Maomé. Então, quando eles acham lá alguém que é sucessor e pode ser um califa, eles então elegem o califa. E a partir daí eles procuram ter o seu califado. Na época das cruzadas, havia dois califados rivais. Está aí na tela, tem um círculo aí, né, um meio oval, para vocês verem. Eles eram de orientação sunita. O islamismo tem duas divisões principais. Tem outras, mas duas principais: os sunitas e os xiitas. E eles são inimigos mortais, né? Um sempre diz que o outro é herege. Então eles vivem como inimigos mortais de verdade. Então o califado abássida era de orientação sunita e eles tinham uma bandeira que os representava, era bandeira negra, uma bandeira preta, tá bom? Já no outro califado aqui, mais ao sul, vocês estão vendo, deixa eu só, tô tentando aqui me... No califado fatímida, aqui ao sul, era de orientação xiita, tá bom? E eles tinham uma bandeira branca para representar eles. E como eu disse, eles eram inimigos. O que acontece? Os exércitos de Roma, eles passaram toda ali em Constantinopla, Niceia, enfim, foram tomando as cidades e foram em direção aqui à Palestina, ao Levante. Eles passaram ali onde está escrito Antioquia, que vocês estão vendo no mapa. Essa foi uma das batalhas principais e talvez uma das mais difíceis para os cruzados. Por quê? Porque Antioquia fica próxima de um rio. E a cidade de Antioquia era uma grande fortaleza, muros muito altos que ficava do lado de uma colina inclinada e do outro lado também os muros altos que davam para o rio. Então, assim, não tinha por onde entrar nessa cidade. Essa cidade era muito fortificada. Eles levaram 200 dias, dá quase 7 meses para poder conquistar. Perderam muitos homens, claro, mas conseguiram. Bom, o que aconteceu? Deixa eu contar rápido para vocês aqui. Aconteceu que quando eles cercaram a cidade de Antioquia, o rei de Antioquia pediu socorro para a capital. A capital do califado abássida era lá em Mossul, onde hoje é o Iraque. E o rei lá de Mossul resolveu mandar um exército para socorrer eles. 30 mil homens. 30 mil homens. Eu acho que é isso que está falando aqui a Bíblia. Contra um poderoso exército do rei do sul. Então, o rei do sul aqui é o califado abássida, ok? É o califado abássida. 30 mil homens de Mossul viajaram em direção a Antioquia, só que desviaram a rota no meio do caminho para socorrer a cidade de Edessa. Nisso eles perderam um pouco de tempo, e quando eles chegaram em Antioquia, já tinha terminado os 200 dias de cerco. E os exércitos cruzados já tinham entrado na cidade e tomado a cidade. Mas mesmo assim houve um confronto. Houve um confronto, só que o exército de Mossul, por alguma razão, eles perderam a batalha, saíram correndo e não conseguiram resistir. Os cruzados ganharam aí, conforme fala a profecia aqui, certo? O detalhe é o seguinte: como que eles conseguiram entrar lá? Se era tão fortificado assim? É porque havia um homem. Aqui eu estou colocando o nome dos reis, tá? Cada cidade tinha um rei, só para vocês saberem aí. Antioquia tomada pelos cruzados.
os frange, os árabes chamavam os cruzados de frange. Por quê? Porque para eles todo mundo que vinha em nome de Roma, lá da Europa, eram francos, ou seja, era da França. Então eles chamavam todos os cruzados de frange. Tá? Então em árabe, frange. E Antioquia foi tomada pelos cruzados após 200 dias de cerco no dia 3 de junho de 1098. E como é que aconteceu a história, né? No ano de 1171, tá aí na tela, surgiu a figura muito forte de Salah ad-Din. Você já ouviu falar desse nome, já deve ter assistido filmes sobre ele. Nós aqui em português falamos Saladino, mas o nome dele em árabe era Salah ad-Din. Ele organizou um grupo muito forte de soldados, ele tinha um exército tremendo, ele se tornou um general, e ele eliminou o califado fatímida, que era lá do Egito, xiitas, e ele acabou com esse império, acabou com esse califado, e ele se estabeleceu ali no Egito, com as suas tropas. E ele era sunita. Então, por ser sunita, ele acabou se aliando ao califado abássida. Tá bom? Então, a partir dessa data aqui, 1171, tudo praticamente foi tomado pelos sunitas. Isso é importante vocês saberem, ó. Todo esse mapa aí mostra os sunitas nessa época, tá bom? Vamos para frente. Mas então, e a passagem do verso 27, Daniel 11, 27, como que ela se cumpre? Olha que interessante. Na terceira cruzada, o líder da terceira cruzada, ele foi aquele famoso Ricardo Coração de Leão, que já passou em filmes também aí, já assistiram filmes sobre ele. Ricardo I, Coração de Leão. Ele era um príncipe, um rei lá na Inglaterra, e ele assumiu o comando dessa terceira cruzada. E ele tentou marcar um encontro com Salah ad-Din, o general lá do califado abássida, né? E Salah ad-Din autorizou o seu irmão, o irmão do Salah ad-Din, a encontrar-se com Ricardo Coração de Leão. Isso foi em junho de 1191. E aí eu tirei desse livro que eu li aí, que eu mostrei para vocês, dizendo assim, ó, os reis se reúnem somente após a conclusão de um acordo, pois não é conveniente guerrear uma vez que se conhece e que se sentou à mesma mesa. Essa era a opinião de Salah ad-Din. Então ele mandou o irmão dele se encontrar porque ele falou, não tem graça. Ou a gente faz um acordo e aí a gente senta na mesa, ou então a gente vamos para a guerra logo. Não tem graça a gente guerrear depois que a gente já se conheceu, bateu papo e tudo mais, né? Mais ou menos essa ideia. Então, nesse livro também diz assim, o secretário particular de Salah ad-Din, ele explicou a seguinte situação. A intenção dos frange, olha lá, dos cruzados, enviando-nos mensageiros, era sobretudo conhecer nossos pontos fortes e nossas fraquezas. E nós mesmos, diz ele, ao recebê-los, tínhamos exatamente os mesmos propósitos. Olha que interessante isso aqui. O próprio secretário do Salah ad-Din reconhecendo isso, que eles sentaram em alguns encontros, só que nesses encontros ele sabia que o pessoal dos cruzados, eles queriam só sondar para ver quais eram os pontos fracos e fortes. Então, na terceira cruzada parece que se completou ou a profecia se cumpriu, né? Na terceira cruzada. Vamos para frente. 11:28. Então o rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza. Isso aqui, gente, é fato. Se você estuda sobre as cruzadas, você vê que isso é um fato, né? Não tem como negar isso. A quarta cruzada, inclusive, foi conhecida como justamente a cruzada comercial. Foi a cruzada que mais eles conseguiram
arrecadar riquezas e levar essas riquezas para a Europa. Justamente a quarta cruzada. Vocês percebem como está tendo uma sequência aqui na Bíblia? Nós falamos da primeira cruzada, uma batalha principal em Antioquia, depois a terceira cruzada, agora a quarta cruzada é justamente a cruzada comercial, conhecida como cruzada comercial, porque é a que teve mais, foi feita exclusivamente para levantar fundos, trazer mais riqueza para a Europa, e vai se cumprir exatamente o que disse a profecia. O rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Fará o que quiser e depois voltará para sua terra. O que é a santa aliança aqui? Santa aliança é o cristianismo verdadeiro, o cristianismo daqueles que seguiam a palavra de Deus. E foi mais ou menos nessa época aqui que começou a surgir a ideia das inquisições. Olha que interessante. Foi justamente as cruzadas que despertaram em Roma o espírito inquisidor. Já que eles estavam lutando contra os muçulmanos, árabes lá, muçulmanos, por que não lutar também contra os hereges, né? Os inimigos dentro do cristianismo? Foi isso que aconteceu. A profecia está aí para dizer. Então, a cruzada comercial, e aí depois diz assim, né? Acabei de falar, o seu coração será contra a Santa Aliança. Só para saber o que é aliança, gente, Êxodo 19:5 deixa claro isso. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Então, a aliança de Deus é isso aí que vocês estão vendo aí, ó. É com aqueles que ouvem a sua palavra. Guarde essa informação, muito importante. O rei do norte ia contra a Santa Aliança, ou seja, contra aqueles que ouvem a palavra de Deus. Muito bem. E então, como eu falei para vocês, nessa época surgiu justamente o combate contra os hereges, que ficou conhecido como Santa Inquisição. As cruzadas inspiraram o surgimento da Inquisição, que era a perseguição de todos aqueles que tinham pensamento contrário a Roma, que de alguma forma não concordavam com as convicções de Roma, né? Eram considerados hereges, e aí Roma influenciava o poder civil para que o poder civil, o governo civil, perseguisse essas pessoas, prendesse, matasse e assim por diante. Então vamos lá, estamos chegando aqui, hein? Agora verso 29 e 30. No tempo determinado, o rei do norte voltará a atacar o sul. Só que dessa vez não será como foi na primeira vez, a batalha de Antioquia, lembra? Porque agora virão contra ele navios de Quitim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra a Santa Aliança e fará o que quiser. Então vamos por parte. Vamos primeiro essa parte aqui. Aqui está falando de uma nova batalha. O rei do norte sairia novamente para atacar o rei do sul. Só que dessa vez não seria igual da primeira vez, que eles ganharam, que eles venceram. Porque agora viriam navios de Quitim para socorrer o rei do sul. Gente, essa informação, são tantos detalhes na profecia, né, que a gente fica assim, de boca aberta, né? Como que essas coisas se cumpriram. Só para vocês saberem, na sétima cruzada, vocês veem aí em azul, o que aconteceu, esse risco azul aí? Eles saíram de navio, de barco, né, a maioria, e passaram em Chipre e depois tentaram entrar no Egito, para guerrear ali no Egito e tomar a cidade de Damieta e depois o Cairo também. Os cruzados tentando tomar ali. E, a princípio, eles estavam conseguindo, só que vários navios dessa região costeira aqui, ó. O que é Quitim? Quitim é o seguinte, eu fui pesquisar sobre isso. Quitim é um nome para Chipre, pode ser a ilha de Chipre, que antigamente era chamada de Quitim, só que também tem uma informação aí do Flávio Joséfos, historiador Flávio Joséfos,
de que toda essa região costeira aqui do Mar Mediterrâneo, onde está o Egito, e aqui subindo também aqui na Palestina, toda essa região costeira era chamada de Kittim. Portanto, quando a Bíblia profetizou que ia ter navios que iam socorrer o rei do sul, navios de Kittim, isso de fato aconteceu. É impressionante. Ao estudar o livro de história das cruzadas, a gente vê isso na sétima cruzada. O rei da França, Luís IX, ele foi o líder dessa cruzada. E ele invadiu o Cairo, mas ele foi surpreendido por navios das regiões costeiras ali, os quais ocasionaram uma severa derrota aos cruzados. E eles tiveram que voltar para casa sem o objetivo deles, né? Isso foi em março de 1250, na sétima cruzada. Então, olha que interessante como que a profecia apresentou isso aí, né? Notem vocês que nessa época lá no Egito não existia mais o califado fatímida, ele já tinha deixado de existir, e o Egito todo era tomado por sunitas, né? Os descendentes ali, a dinastia, né, do Salah ad-Din, que era sunita também, e eles tinham ligação com o califado abássida, tá bom? Era tudo sunita ali. E os sunitas ganharam e os cruzados perderam aí, conforme a profecia diz que ia acontecer. Bem, e aí por fim diz assim, que contrariado, o rei do norte voltará para suas terras, né? E se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que quiser. E tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a Santa Aliança. O que é isso aqui? É uma profecia sobre o surgimento da Inquisição, como eu falei para você. Eles perderam lá as cruzadas, né, nesse momento, e eles voltaram com o ímpeto de perseguir todos aqueles que se opunham a Roma, que eles chamavam de hereges. Podia ser por questões religiosas, por questões científicas ou por outra razão. Então eles passaram a combater os hereges e instituíram aí o que nós chamamos de Santa Inquisição. E começou exatamente nessa época aí. Eu repito, foram as cruzadas que inspiraram Roma a abrir esse capítulo da história chamado Santa Inquisição. Perseguir os hereges, né? E até matá-los também. Certo. Agora nós vamos terminar o nosso estudo. Chegamos em Daniel 11:40. Olha que interessante. Então nós vimos que o rei do norte é Roma papal, em todos esses versos. E o rei do sul, nos versos 25 até o 30, é o califado abássida, os sunitas, ok? Califado abássida sunitas. Então agora vem a pergunta, pulando lá para o verso 40 de novo, a pergunta é, e no tempo do fim? Diz aqui, o rei do sul lutará contra o rei do norte. Vai atacar ele primeiro. Quem é esse rei do sul que vai atacar o rei do norte, que vai atacar o Roma papal? Quem é o rei do sul? Então agora eu faço a ligação para você. Se lá até o verso 30 o rei do sul era o califado abássida, aqui no verso 40, quando volta em cena o rei do sul, eu vou dizer para vocês que tem que ter alguma ligação com o verso 30, certo? Tem que ter alguma ligação. E qual é a ligação? Por isso eu digo para vocês, eu acho que o rei do sul aqui é um herdeiro do califado abássida, da época das cruzadas. Assim, mas como? Como pode ser isso? Quem é esse personagem? Nunca ouvi falar sobre isso. Calma, nós vamos ver aqui, vamos dar uma olhadinha na história. Então, olha lá, Daniel 11:40, o rei do norte é Roma papal, e o rei do sul, que eu estou falando aqui, vamos ver quem é. O califado abássida, sunita, né? Foi o que prevaleceu ali na época das cruzadas. Embora os cruzados de Roma tenham lutado também contra os fatímidas, tá? Só que na Bíblia não aparecem os fatímidas. As duas batalhas que nós estudamos aqui foi justamente contra os sunitas do califado abássida. Por isso que a gente está estudando mais eles.
Como que eles se desenvolveram, os sunitas? Bom, os sunitas tiveram altos e baixos, né? Depois das cruzadas, eles acabaram sumindo, vamos dizer assim, né? Perdendo sua força total. Depois das cruzadas, eles diminuíram a influência e voltaram a ter importância na época do Império Otomano. O Império Otomano, que é dos turcos, né? Também eram sunitas. E aí eles tomaram toda essa região que vocês estão vendo aí em verde. Então, o Império Otomano, o famoso Império Otomano, era um império sunita, ok? Mas o Império Otomano também deixou de existir. Então, e aí? Como é que nós vamos descobrir quem é o rei do sul agora? Primeira Guerra Mundial, e aí deixou de existir o califado sunita. Então, esse professor, tá aí o nome dele, Hassan el-Banna, ele fundou a Irmandade Muçulmana com esse objetivo. Depois, em 1949, o ideólogo egípcio tornou-se líder da Irmandade Muçulmana. Esse nome aqui, ó, Hassan el-Banna. Depois que ele morreu, esse outro aqui, Said Qutb, ele se tornou o líder. E ele desenvolveu um radicalismo mais forte, adotando inclusive aquele conceito de jihad. O que é jihad? Jihad é a luta armada contra os infiéis. É isso que é jihad no conceito muçulmano. E quem são os infiéis para os sunitas? Ora, infiéis para os sunitas, os hereges, né, os apóstatas, são os xiitas, obviamente, os cristãos e também os seculares. Então, eles do islamismo sunita, o arabismo, eles têm uma visão assim um pouquinho radical de algumas coisas. E também tem uma outra vertente aqui chamada salafismo. Todos esses três aqui, Irmandade Muçulmana, o arabismo e o salafismo, todos são sunitas. São divisões dentro do... Em 2014, em junho de 2014, foi estabelecido um califado chamado Estado Islâmico, cuja bandeira, inclusive, é preta também, igual o dos abássidas lá da Idade Média, das Cruzadas, tá? Então, chegamos aqui nesse ponto do Estado Islâmico. Esse livro que vocês veem aí, a capa dele, quem é o Estado Islâmico? Compreendendo o Novo Terrorismo. Dentro desse livro, nas páginas 33 e 34, olha o que está escrito aí, ó. Autoproclamando-se califa, no dia 26 de junho de 2014, al-Baghdadi garante ser da tribo de Maomé. Ele evoca o califado abássida de Raqqa. Olha essa informação, gente. Ele evoca o califado abássida da cidade de Raqqa. A bandeira negra dos jihadistas evoca o estandarte negro da conquista islâmica. Olha que informação tremenda eu achei nesse livro aí. Ou seja, o Estado Islâmico, eles se inspiraram exatamente no califado abássida da Idade Média, ali da época das Cruzadas. E por isso, por eles serem sunitas, eles adotaram a bandeira negra, que era a mesma bandeira dos abássidas. Olha que interessante aí. Bom, aqui uma matéria do jornal Folha de São Paulo aí, online, diz assim, de 2016, olha aí. A democracia é uma forma de idolatria, segundo o Estado Islâmico. Isso é o material didático deles que diz, tá bom? Aqui em cima do lado direito também está escrito assim, ó. O volume inclui obras produzidas durante o período do califado abássida. Então, ou seja, eles estavam doutrinando as suas crianças e os seus jovens com materiais, e alguns desses materiais vinham do califado abássida, da época da Idade das Cruzadas. E aqui embaixo termina dizendo assim, o objetivo diz que o currículo escolar dê a impressão de linearidade entre o passado e a interpretação contemporânea radical,
pareça ser uma extensão natural da época, na época das cruzadas. Então, gente, olha só, o Estado Islâmico, eles se autoproclamaram, né, um califado, tomaram ali a região da Síria e do Iraque e começaram a botar terror em todo mundo ali. E eles usam, como aqui diz aqui na matéria, material didático, muito desse material do próprio califado abássida da época da Idade Média. Jordânia, o Líbano, a Palestina, Jerusalém e também a região do Sinai, lá no Egito. Toda essa região aí é conhecida como Levante. Você sabe que o nome do Estado Islâmico oficial era Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Ok? Bom, agora então a gente tem que fazer essa perguntinha aqui, né? Você está sugerindo que o Estado Islâmico, então, é o rei do Sul? Possível rei do Sul? Se for o rei do Sul, por eles serem um herdeiro lá do Califado Abássida, aí eu tenho que responder essa pergunta aí. Teria o Califado Sunita, chamado Estado Islâmico, intenção de atacar o rei do Norte? Porque a profecia diz que vai fazer isso aí, vai acontecer isso, né? Que o rei do Sul vai atacar o rei do Norte primeiro. Então, assim, o Estado Islâmico vai atacar a Roma papal? Procede essa informação? Olha, eu vou dizer para vocês que procede, viu? Eu descobri essa revista aqui na internet, da BIC, é uma revista do Estado Islâmico. E na edição número 4 dessa revista, eles publicaram aí uma foto do Vaticano, Praça de São Pedro, e em cima do obelisco eles fincaram a bandeira do Estado Islâmico, como vocês estão vendo aí, para mostrar que eles querem conquistar. A chamada da capa diz assim: a cruzada que falhou. Olha o nome, cruzada. Por que esse nome? Eu acredito que tem a ver com uma referência do que o presidente George Bush filho ele mencionou quando teve aquele ataque terrorista lá do 11 de setembro, lá em Nova York, né, em 2001. Logo em seguida ele foi na mídia, na televisão, e ele disse assim: olha, nós temos que fazer uma cruzada contra o terrorismo islâmico. Foi essa a expressão que ele usou, fazer uma cruzada. Eu acho que essa revista aqui, a imagem está escrito assim: nós conquistaremos a sua Roma. Está escrito em inglês. Então é a intenção deles mesmo isso aí. E tem várias outras matérias que dizem a mesma coisa. Olha essa matéria aí. Líbia é porto de partida para Roma, diz mensagem jihadista. Foi pichado lá na Líbia, né? Então, é o porto marítimo do Estado Islâmico, o ponto de partida para Roma, com a permissão de Deus, né? O que diz aqui do lado direito. Costuma utilizar Roma como uma metáfora para a Igreja Católica, já que a capital italiana abriga o Vaticano. Então, eles estão ameaçando aí. Depois, mais para frente, né, em 2016, teve um ataque lá numa igreja católica lá na França. E o Papa Francisco, na época, ele fez um link entre aquele ataque da igreja na França lá e com uma guerra mundial. Ele deixou claro, ele falou assim, ó, nós tivemos a guerra de 1914, depois a guerra de 1939 a 45, que foram as guerras mundiais, e agora temos essa guerra. Então ele está falando que a guerra contra o terrorismo é como se fosse uma guerra mundial. Então ele está dizendo aí de guerra mesmo, olha aí. Encurralado na Síria e no Iraque, o Estado Islâmico se volta contra os cristãos no Egito. Então tem uma facção do Estado Islâmico lá no Egito também. Interessante saber isso. Bom, aqui está, no mapa à esquerda aqui, vocês estão vendo a península do Sinai, marcando ali a região onde tem 7, no mês de abril, o Papa fez uma viagem para o Egito. E eu me lembro, como se fosse hoje, que um belo dia eu me dei de cara com essa matéria que vocês estão vendo aqui à direita,
no site do Estadão, Estado de São Paulo, de um jornalista muito conhecido dizendo que o Estado Islâmico ia tentar matar o Papa Francisco no Egito, quando ele fizesse essa viagem. Imediatamente eu pensei comigo, falei, olha, será que essa profecia então de Daniel 11:40 vai se cumprir agora? E a gente ficou de olho nisso aí. O Papa foi lá, fez a visita, não aconteceu nada, voltou para casa. Mas está aí o registro de que tinha essa informação, essa ameaça. O Estado Islâmico sugere a Itália como próximo alvo de atentados terroristas, justamente onde tem Roma ali, né? A Itália é a única grande nação da Europa que ainda não sofreu atentados. E a Itália, lógico, lá em Roma, abriga o Vaticano, que é o centro da Igreja Católica. E o Estado Islâmico está prometendo atacar, vamos ver. Só que passou o tempo, os Estados Unidos entraram na jogada, outros países, enfim, aconteceu bastante coisa, o Estado Islâmico se enfraqueceu ali na Síria e no Iraque. Se enfraqueceu e perdeu a força. Os sunitas acharam isso muito legal, porque os xiitas são inimigos deles também. Então, eles acharam bom, porque os xiitas param de perseguir eles e agora eles vão crescer mais também. Olha só, olha esse quebra-cabeça de forças aí, como é que funciona, né? Bom, e agora? Uma para o Egito e uma para o Iraque. E agora ele andou falando aí que vai querer ir no Líbano também. Ainda não aconteceu. Eu acredito que a supremacia no mundo, no ano 538, eles também não tinham exército naquela época. Mas a profecia diz que o chifre pequeno ia arrancar. E no final eles arrancaram. Como que eles fizeram? Ora, a história é muito interessante. Na verdade, Roma papal, persuadiu o Império Romano, os exércitos romanos, a guerrearem contra as tribos arianas, bárbaras arianas, e a destruírem os vândalos, érulos e ostrogotos, que eram essas três tribos bárbaras arianas. Então veja, se naquela época já aconteceu isso, agora pode acontecer também. Eles podem utilizar os exércitos, influenciar os Estados Unidos e a OTAN, né, dos países ocidentais, para guerrear em nome de Roma. E fatalmente isso vai acontecer. Aqui tem uma informação histórica muito interessante para confirmar isso que eu estou falando para vocês. Segundo o historiador Procópio, João, o Capadócio, homem ousado e dos mais inteligentes, resolveu usar de muito tato e falar com o imperador Justiniano, olha lá, naquela época lá, e confrontá-lo sobre a sua real motivação para a guerra contra os vândalos, tendo em vista os altos custos materiais, humanos e estratégicos de uma batalha prolongada. Então, um historiador contando a história, dizendo que um homem muito inteligente, né, João Capadócio, ele estava querendo convencer o imperador Justiniano a não fazer guerra contra os vândalos, porque isso ia gastar muito, ia matar muita gente, morrer muita gente, um desperdício, ele não via muita razão disso. Agora vejam o que aconteceu em seguida. Após esse encontro, o imperador Justiniano, ouvindo suas palavras, conteve o seu ávido desejo para a guerra. Mas um dos sacerdotes, que eles chamam de bispos, olha aí, olha a presença da igreja romana aí, o qual tinha vindo do Oriente, disse que queria ter uma palavra com o imperador. E quando ele encontrou Justiniano, disse-lhe que Deus o havia visitado em sonho e mandado ir ao imperador e repreendê-lo, porque depois de realizar a tarefa de proteger os cristãos dos tiranos lá na Líbia, ele não tinha nenhuma boa razão para ficar com medo. Olha aí. E ainda Deus tinha dito o seguinte para esse bispo: eu mesmo vou juntar-se com ele na guerra e fazê-lo senhor da Líbia. Olha aí.
Quando o imperador ouviu isso, não foi mais capaz de conter o seu propósito e começou a reunir o exército e os navios e aprontar suprimento de armas e de alimentos. E anunciou a Belisário que ele deveria estar pronto, porque estaria muito breve atuando como general na Líbia. Então, olha, gente, é uma informação histórica de como que um líder da Igreja Romana, um bispo, influenciou justamente o imperador Justiniano daquela época a lutar contra as tribos bárbaras, para comprovar isso que eu falei para vocês agora há pouco. Roma não tinha exércitos, mas eles influenciaram o exército romano, o Império Romano, a fazer as guerras por eles, que eu acho que é o que vai acontecer hoje também, tá bom? Então, essa história de que Roma não tem arma, não tem muito problema, né? Não tem exército, nem precisa. Entrará na Terra Gloriosa, o Rei do Norte, está profetizado isso, ou seja, eles vão invadir ali a Terra Gloriosa, que é a Palestina, Jerusalém, e muitos sucumbirão, mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Aqui é só para confirmar que a Terra Gloriosa é a Palestina, é Jerusalém, tá bom? Terra Prometida. E mais uma vez aqui, eu não vou me demorar aqui porque o tempo já está bem escasso, né? Entrará também na Terra Gloriosa, muitos sucumbirão, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão. Quem é isso aqui? Se você olhar no mapa antigo e o mapa atual, você não vai ter dúvida. Olha aqui do lado esquerdo o mapa antigo. Tem aí o reino de Amon, que é essa parte laranja aqui, ó. Também tem o reino de Moabe, tá aqui embaixo. Uma cor meio, sei lá que cor é essa aqui, violeta, né? E Edom, que fica mais aqui embaixo de amarelo. Então a profecia fala que as primícias de Amon, Moabe e também Edom, eles iam escapar. Se você olhar no mapa atual, esses três reinos antigos aqui, eles ficam onde hoje é justamente a Jordânia. Então eu acredito que a profecia está dizendo o seguinte, que o rei do norte vai invadir essa região quando ele for atacado. Quem vai invadir, na verdade, são os Estados Unidos e a OTAN. Mas eles não vão entrar na Jordânia. E por que não entrariam na Jordânia? Olha, pela simples razão que a Jordânia é um dos poucos países ali que já se levantou contra o Estado Islâmico. E eles são aliados dos americanos, inclusive. Olha, assume a luta contra o Estado Islâmico. Tá aí, informação importante. Reforçou o apoio popular à guerra contra o Estado Islâmico, transformando a discreta participação da Jordânia na coligação liderada pelos Estados Unidos numa prioridade nacional. Então, veja, eles são 100% aliados dos Estados Unidos e dos países ocidentais. E eles estão 100% contra o Estado Islâmico. Então, de fato, se os Estados Unidos invadirem aquilo ali, não vão querer entrar na Jordânia, não vão precisar. Vai se cumprir a profecia. Também a profecia diz assim, que o rei do norte vai estender as suas mãos contra as terras, e nem a terra do Egito vai escapar. Vai tomar os tesouros de ouro e de prata, as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Então vamos lá, acho que não tem dúvida, né? Fala que vai entrar no Egito, aqui Egito é Egito mesmo. Então quando houver essa invasão lá, vai invadir o Egito também. Olha, gente, está profetizado uma guerra no Oriente Médio. Isso é uma coisa séria. Só que primeiro o rei do sul tem que atacar o rei do norte. Então nós estamos esperando isso acontecer. E vai tomar as terras e também as coisas os tesouros aí do Egito, tá bom? Uma palavrinha aqui, diz assim, os líbios e os etíopes o seguirão. Os líbios e os etíopes o seguirão. Quem são os líbios? É da própria Líbia. E quem são os etíopes? A palavra usada na Bíblia é cuxitas. Quem são os cuxitas? Se você olhar aqui, o reino de Cuxi é onde fica o Sudão hoje. Portanto, a profecia diz assim que quando invadiu o Egito, os líbios e o Sudão vão apoiar isso aí. Eles não vão
se opor à invasão ali no Egito. Então, olha que interessante isso, né? E aí vai. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, né? O Egito está aqui, a Líbia está do ladinho e o Sudão está aqui embaixo também. Então, fica fazendo fronteira com o Egito. A Bíblia diz que os líbios e os cuxitas, que é aqui o Sudão, eles vão ser submissos a essa invasão aí. Não vão se opor a isso aí, tá bom? Bom, então acho que é isso. Eu tinha mais algumas coisas para falar, mas acho que eu vou parar aqui e depois vocês vão assistir o vídeo lá que eu gravei, tá bom? Porque já são 10h30. Então acho que já tá bom aí, já deu pra gente sentir, né? Eu vou parar por aqui. Eu teria pouca coisa para falar agora, acho que a maioria eu já falei, mas eu vou dizer para vocês o seguinte: eu tenho um vídeo gravado onde eu gravei mais algumas informações. Está no meu canal do YouTube. Então, eu aconselho que vocês entrem lá no meu canal, com o meu nome, procurem lá Daniel 11. Toda essa explicação que eu dei para vocês aqui está gravada em vídeo, assim com todos esses slides aqui. No caso, essa parte de hoje, tá? A parte de quinta-feira eu não coloquei no meu canal ainda, que é a parte inicial, né, de Daniel 11. Eu gravei um outro vídeo há 2 anos atrás que está num outro lugar, mas a parte... Acho melhor eu parar aqui. Então é isso. O Levi, você pode assumir aí agora. E pastor? Então, Oi? então, lá no seu canal tem um vídeo que tem toda essa parte final de Daniel 11, né? Completo, é isso? Correto. Então, depois eu vou procurar lá e aí eu vou colocar lá no grupo para que todos Tá. Eu possam mando, eu assistir. mando para você, eu mando para você o link, sem problema. Ah, pronto, melhor ainda. Tá, tem um vídeo, na verdade são vários vídeos menores, né? São 9 vídeos seguidos, pequenos, mas juntando todos eles dá 1h30. E tem essa explicação que eu dei para vocês aqui e até mais. Deve ter uns 20 minutos a mais que eu não consegui passar para vocês aqui. Mas tá gravado lá, é só vocês assistirem, sem problema. Tá ok, Ok? então, pastor. Tá bom. Então, Alguém tem alguma depois a gente pergunta? Acho que compartilha. ninguém vai querer nem fazer pergunta, né? São 10h30 da noite. É verdade. A Mas única... eu acho que ficou bem claro, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta, mas eu particularmente não anotei nada aqui para fazer perguntas, porque para mim ficou bem claro. Alguém gostaria de perguntar? Se alguém quiser falar o que achou também, pode falar. Não tem problema não. Se não gostou, pode falar. Quem seria o reino do sul mesmo hoje, nos nossos dias? Então, na minha visão, hoje, o rei do sul, ali do verso 40 em diante, eu acho que tem a ver com o Estado Islâmico, porque é o único que reivindicou um califado atualmente, embora eles tenham perdido agora, né, o território lá, mas eles ainda têm umas células lá avulsas, digamos assim. Eles ainda estão ameaçando atacar Roma. Então eu acredito, e eles são herdeiros, né? Eles mesmos dizem que eles se inspiraram no califado abássida da Idade Média. Então, por todas essas informações aí, eu acho que o Estado Islâmico é o rei do sul aqui nesses últimos versos. Agora a gente tem que esperar para ver. Também. Apocalipse 13, tá? Olha, não tem. Eu não faço nem Apocalipse 13. Talvez uma pergunta que você esteja querendo fazer é quando que vai sair a lei dominical? Se vai ser antes ou depois disso aí? Essa é uma pergunta que está meio no ar ainda. Eu acho que
Pode ser depois. Pode ser que essa guerra estoure antes, ou pode ser depois, não sei. Eu acho que vai ser junto, né? Vai ser uma coisa meio junto. Aí os últimos eventos vão ser muito rápidos, tá? Então eu não sei exatamente comparar com Apocalipse 13, quando é que vai surgir a lei dominical? Se ela vai vir antes dessa guerra ou depois dessa guerra? Na verdade, eu acho que vai vir depois. Eu acho que essa guerra aí vai ser antes até da lei dominical, mas eu posso estar errado nisso aí, né? Porque eu não tenho assim uma certeza absoluta nisso. De repente, a lei dominical que vai desencadear essa guerra, né? Pode ser? Pode ser isso mesmo. O pastor Gutenberg está perguntando se o senhor vê o islamismo em algum trecho da parte escatológica do Apocalipse. Não, o islamismo. Tem só Tem naquela parte das trombetas as ali, né? trombetas, né? Quinta e Tem na sexta parte das trombeta, né? trombetas. Agora é muito importante, eu vou deixar bem claro para vocês o seguinte: não saiam por aí dizendo que o rei do sul, em Daniel 11:40, é o islamismo. Eu não falei isso aqui. Falei para vocês que é o Estado Islâmico. É diferente, porque o islamismo é muito grande. Na verdade, eu acredito que se Roma for atacado, se Roma papal for atacado pelo Estado Islâmico, o que vai acontecer é que o resto dos islâmicos, eles também vão condenar isso e eles também. Mas alguém gostaria de perguntar ao pastor? Luciene, nunca tinha ouvido nada sobre esse assunto. Ok. Sempre tem a primeira vez, né, Luciene? Levi, Fala, Guto. boa noite para você e para o pastor Sérgio Santelli. A minha pergunta em relação ao islamismo é porque eu vejo aqui o trecho final de Daniel 11 e até Daniel 12, verso 1, falando justamente do período a partir do tempo do fim, né, 1798, até o período do tempo de angústia, né, que é Daniel 12, verso 1. E a minha Correto. pergunta era se de alguma forma a gente conseguiria encaixar os eventos que são descritos aqui na parte final de Daniel 11 com algum trecho lá do Apocalipse que de repente estivesse em paralelo ou falasse do mesmo assunto e acrescentasse outros detalhes. Ali, eu sei que ali a parte das trombetas vai falar, né, sobre esse grupo aí, mas é uma parte mais histórica. A questão escatológica que eu falei foi assim, eventos mais para frente, né, do hoje para lá. Se a gente conseguiria ter algum paralelo de Daniel 11 com o Apocalipse. Então, Gutenberg, na minha opinião, não existe nenhum paralelo. É, A parte das trombetas ali que fala do islamismo fala justamente sobre o Império Otomano, né? As trombetas ali. Então, assim, não tem nada a ver com isso aqui. Essa aqui, realmente, Daniel 11, seria realmente uma partezinha final do que vai acontecer na história desse mundo e que não é mencionada em nenhum outro lugar. ok. Quando vocês assistirem o meu vídeo ali, eu faço questão que vocês assistam, porque tem lá uns 20 minutos que eu não consegui passar para vocês aqui, que é o verso 44 e 45. O verso 44 é muito interessante. Na minha opinião, a gente podia encaixar, acho que a lei dominical, a mais ou menos ali no verso 44. Boa. Então, assistam o vídeo lá, eu vou deixar vídeos lá. A sua pergunta é realmente, eu não consigo encaixar Daniel 11:40 em diante, eu não consigo encaixar com nenhum outro lugar do Apocalipse, porque essa Beleza, informação que pastor. tem aqui, ela é exclusiva, no meu ponto de vista, Ok. dessa interpretação que eu estou dando, mais literal. Beleza, obrigado. O pessoal que coloca a interpretação aqui mais simbólica e fala que o rei do sul é o ateísmo, aí eles fazem ligação lá com a besta que subiu do abismo. Acho que aqui em Daniel 11 está falando sobre isso. Eu acho que aqui é literal mesmo, porque a linguagem é literal, o restante da Bíblia toda dá ênfase nesse assunto de guerra, né? E eu nem mencionei para vocês a profecia de Ellen White, né? Ellen White, ela falou assim quase nada de Daniel 11. Acho que ela só tem 2 textos que ela escreveu a vida inteira sobre isso, e os 2 textos são assim meio enigmáticos. Porém,
Enquanto o pastor procura aí, quero falar para os nossos alunos que, se Não achei, não. se possível, revejam a aula de hoje, né? A aula passada de hoje. Hoje eu revi a aula de quinta-feira passada, depois eu vou rever essa novamente e completando com a playlist que o pastor vai mandar depois, tá no canal dele. Então, gente, eu não achei, mas eu tenho aqui um slide que eu coloco a profecia de Ellen White. Ela diz assim: o mundo está agitado pelo espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento completo. Ela fala ao mesmo tempo do espírito de guerra que tem nesse mundo, e a gente está vendo isso aí, né? As nações estão meio agitadas aí, está quase para estourar guerra em tudo que é lado. E quando ela fala de espírito de guerra, ela fala sobre Daniel 11, dizendo que quase atingiu seu cumprimento completo. Ora, a parte final de Daniel 11 não é justamente sobre guerra que eu estou falando para vocês? Então, eu acho assim, um dos únicos textos que ela é isso aí, não é? Depois vocês procurem lá, vocês vão achar. Eu acho que no meu, talvez acho que nessa, não sei se nessa playlist vai ter, mas depois eu mando pro Elevi aqui, ele vai mostrar para vocês. Bem, meus amigos, nós vamos finalizar. Só passar para vocês uma informação atual sobre o Estado Islâmico, né, já que foi falado sobre isso. Não sei se vocês acompanharam, mas um grupo do Estado Islâmico, né, invadiu uma cidade lá em Moçambique, matou muitos civis ali, e eles tomaram a cidade ali, se eu não me engano, é Cabo Delgado o nome da cidade. É uma cidade onde tem muita reserva de gás e petróleo. Foi assim que eles se financiaram, né? Por isso eles invadiram ali o Iraque, a Síria, mas depois eles perderam esses territórios e agora eles invadiram Moçambique com o objetivo de se financiarem, né? Então, eles estão se reerguendo, né? Uma notícia mais atual. Bem, eu quero concluir aqui falando, pastor Sérgio Santelli, tá? Que Deus seja louvado, pastor, pela sua dedicação ao estudar Daniel 11. Eu tenho certeza que o senhor dedicou muitas horas para entender essa profecia, em vez de já pegar ela mastigada, né, de livros, de, do estudo de outras pessoas, né? Eu fiz isso com a profecia de Apocalipse 17, quando o Papa João Paulo II morreu, e aí veio aquela conversa de que os 7 reis eram os 7 papas, então eu peguei essa profecia e fui estudar, e eu senti uma alegria muito grande ao chegar a uma conclusão final, né? Eu acredito que a mesma alegria o senhor deve ter sentido a cada descoberta dessa profecia de Daniel 11, que é muito mais complexa, né? Muito mais difícil de ser entendida. E com certeza Deus guiou o senhor nesse estudo, né? Mostrando os livros, as revistas, os sites, né? As notícias. E hoje o senhor pôde compartilhar toda essa informação com os nossos alunos da classe Bíblica Verdade. Então, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, seu ministério. E quem sabe nós podemos tê-lo novamente aí numa outra aula, né? Quem sabe Apocalipse 13. Mas se tiver só essas duas, para mim já valeu muito a sua participação aqui. Muito obrigado. Viu? Ok, obrigado aí pelo convite, Levi. É meio difícil eu me comprometer aí de dizer que eu vou voltar outras vezes. Quem sabe, né? A gente nunca pode dizer não, mas devido aos nossos compromissos aí fica um pouquinho difícil. Mas, de qualquer maneira, eu fico feliz de saber que vocês estão estudando aí, tem vários materiais que vocês pesquisam, enfim. Hoje em dia tem muito material, né, na internet, então não é difícil você estudar bastante hoje, né? Graças a Deus temos essa oportunidade. Então, que Deus abençoe vocês todos aí, abençoe essa classe que vocês têm de estudo e que vocês consigam avançar cada vez mais aí, tá bom?
Posso terminar com uma oração, Levi? Pode, pastor. Pode orar. Pai querido, muito obrigado por esse estudo hoje, pelo Daniel 11, esse capítulo desafiador, mas tem ricas mensagens para nós, e a nossa fé se fortalece mais ainda em saber que tudo o que de mais importante o Senhor revelou para nós através das profecias. Que a nossa fé esteja baseada em Cristo Jesus sempre, e abençoe todos aqueles que assistiram aqui, ouviram, que eles possam estar se preparando para a volta de Cristo. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bom, gente. Prazer, então, vê-los aí. Embora ninguém mostrou o rostinho aí, né? Não vi a cara de ninguém, mas um abraço para vocês aí. Que Deus abençoe. Apareceu uma. Apareceu ter medo. Olha aí, tá aparecendo a turma aí. Tá bom, um abraço para vocês aí. Um prazer, então. Deus abençoe. Pastor, um abraço. Que Deus abençoe. Muito obrigado, viu? E aos nossos alunos, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês que ficaram até o final. Deus abençoe vocês. Principalmente quem está no horário de Brasília, né? Que já está caminhando para as 11 horas. Já. Eu acredito que foi muito proveitoso. Uma boa noite a todos. E nossa próxima aula quinta, não vai ser nessa quinta, mas na quinta da próxima semana, tá bom? Boa noite, obrigada.